amigo do Jornal Atos, a partir de hoje, olha só, um encontro diferente. Até o dia 18 de dezembro, a gente vai estar aqui diariamente nos encontrando para falar sobre Copa do Mundo. O dia de Copa, eu sei, não é o primeiro dia da Copa do Mundo, então vocês perderam o primeiro? Perdemos, sabe, o domingo? Aquele daquela festa, aliás, festa de um Catar que não existe, né? Aquela história de falar sobre os povos, os seus direitos. É só a gente ver o que está acontecendo na sede da Copa do Mundo, né? Uma sede bem polêmica, e daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E também o primeiro dia marcado por um jogo bem sem graça, né? Vitória do Equador 2-0 sobre o Catar. O Equador é um time arrumadinho, ok, mas um Catar muito ruim. O Equador podia ter se esforçado um pouquinho mais, teria conseguido um placar melhor, né? Quem sabe uma goleada, vai fazer falta. Mas vamos começar por essa segunda-feira. Segunda-feira com jogos importantes, com jogos que deram já o tom de algumas das favoritas à competição. Começar pelo segundo jogo exatamente do grupo A, o grupo de Catar de Catar e Equador, que é o grupo onde a Holanda estreou vencendo o bom time de Senegal por 2-0. Foi um jogo bem difícil, foi um jogo complicado, a Holanda não teve facilidade, pelo contrário, se a Holanda mostrar este futebol aqui, principalmente contra o Equador, pode ter dificuldades. Pelo lado do Senegal, pode ir além na Copa do Mundo, a gente já apostava nisso, tudo bem, perdeu o Sadio Mané, um dos principais jogadores do mundo hoje, mas o Senegal pode ainda fazer algo a mais. Inclusive, para mim, Senegal e Equador, os africanos são ainda favoritos, apesar do bom início no resultado da equipe sul-americana. Então a Holanda venceu por 2-0 a equipe de Senegal. Esse foi o jogo da hora do almoço aqui para nós do Brasil, né? E lá na parte da tarde a gente teve a equipe holandesa conseguindo fazer os 2 gols de diferença. Nos 2 outros jogos do dia de hoje, né? O outro grupo B da Copa do Mundo, olha só, a Inglaterra, não é que ela venceu, ela goleou, ela massacrou a pobre equipe do Irã. É um Irã bem diferente das últimas Copas do Mundo. A gente lembra, o Irã fez uma boa participação em 2018, em 2014 teve uma primeira fase com um jogo que tornou um jogo bem difícil para aquela Argentina, aliás, a Argentina que chegaria à final daquela competição, mas o Irã dessa vez mostrou muita fragilidade. E a Inglaterra, pelo outro lado, né, uma equipe que vem aí de um bom histórico recente em algumas competições, ainda sente até hoje aquele título perdido na Euro para a Itália, aliás, Itália que nem na Copa do Mundo tá, mas naquele momento tinha um time, um bom plantel, um bom momento, e acabou vencendo a Inglaterra na final da Euro. Só que a Inglaterra mostrou que parece que isso ficou no passado. O bom time inglês, né, o English Team, ele conseguiu um resultado empolgante, 6-2 para a equipe do técnico Southgate. A gente, olha, para quem não assistiu o jogo, 6 gols da Inglaterra, então o Harry Kane deve ter feito muitos, né? Nenhum gol do último artilheiro da Copa do Mundo. Mas, por outro lado, ele teve uma ótima participação, viu? Jogou um pouco mais recuado, caindo ali pelo lado direito, fez boas participações, teve assistências e foi importante, apesar de não ter feito gols, no 6-2 sobre o Irã. Um outro destaque é o atacante Saka, autor de 2 gols. Nós tivemos gols também de Sterling. E uma das surpresas foi o jovem de 19 anos, o Bellingham. Ele marcou atuou muito bem, circulou muito bem por todo o campo. E aí a equipe inglesa, então, tendo uma ótima estreia, deixando uma boa impressão. Os adversários, é claro, de olho aberto. Alguns já apontavam a Inglaterra como uma das favoritas. E essa estreia mostrou aí o poderio dos britânicos para a sequência da Copa do Mundo. Olha só, por falar em expectativa, por falar em sequência de Copa do Mundo, quinta-feira a seleção brasileira estreia contra a equipe da Sérvia. O técnico Tite e os seus jogadores hoje conheceram o estádio Lusail, o estádio onde o Brasil vai enfrentar a Sérvia quinta-feira, né? Essa expectativa para a estreia da seleção brasileira. E claro, a gente vai acompanhar isso tudo, estamos acompanhando os treinamentos, algumas últimas decisões de Tite com relação ao ataque, com relação à expectativa também sobre a utilização no meio-campo, quem fica, Paquetá joga, Paquetá não joga, Vinícius Júnior tem espaço no time titular já na estreia da Copa. É claro, a gente vai acompanhar tudo isso também nas próximas edições do Dia de Copa do Mundo. E por falar sobre Copa do Mundo, por falar sobre Catar, só para poder encerrar, não dá para a gente ver uma boa festa como tivemos ontem no domingo, né? Aliás, como tivemos a festa de abertura, e esquecer o que é o Catar, o que tem acontecido. Essa partida, por exemplo, da própria Inglaterra
quando antes mesmo de entrar em campo havia já uma polêmica. Harry Kane, que é o atacante, o último artilheiro da Copa e capitão inglês, ele queria entrar, como a Federação Inglesa queria, com uma braçadeira de capitão, onde ele traria ali uma homenagem, uma manifestação pró-grupo LGBTQIA+. Só que ele foi proibido pela FIFA, proibido, é lógico, com o posicionamento do país, sede, né, do Catar, por toda a movimentação, por todas as polêmicas do Catar com relação a ações sociais. Teve uma manifestação dos jogadores da Inglaterra antes de entrar em campo, a gente acompanhou isso. Eu acho que deixa uma linha a ser traçada principalmente pelos principais jogadores da Copa do Mundo. Eu estou falando não só de Bale, eu estou falando de jogadores como Messi, como o próprio Cristiano Ronaldo, como o próprio Neymar. Jogadores que têm uma mídia muito grande, têm um papel importante em utilizar tudo que é o Catar. Catar, com sua homofobia, com seu desrespeito a ações sociais, seu desrespeito ao trabalhador. A gente tem notícias e denúncias de várias mortes durante as obras de construção dos estádios, mortes que não foram e não serão investigadas. Eu acho que esses jogadores, eles têm ali um papel importante. Colocar isso na boca de quem não fala, de quem não pensa sobre. O público geral, aquele que está acompanhando a Copa do Mundo, é uma amostra essencial para esses jogadores aplicarem aos seus governantes, aos seus cartolas, a quem comanda as federações, a própria FIFA. Os jogadores precisam ter voz e os jogadores precisam estar envolvidos a isso. A sociedade os coloca no pedestal e de lá, eles precisam mostrar que tem importância em ações como essa. Eu acho que essa Copa do Mundo deixa, já que o Catar foi escolhido, tem aí denúncias, um outro dia a gente fala, denúncias de corrupção, com tudo isso que o Catar traz do lado ruim, ok, está escolhido, vamos ter a Copa do Mundo lá até o dia 18. Mas, por outro lado, é uma oportunidade da gente mostrar que política e futebol podem sim se misturar, desde que essa mistura seja proveitosa para a sociedade como um todo. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, estendi um pouco mais hoje, amanhã, cada dia, aliás, a gente vai ter um encontro bem rapidinho para poder falar sobre o que aconteceu naquele dia na Copa do Mundo, os jogos, as notícias e, claro, sempre de olho na seleção brasileira, seleção de Tite, de olho no hexacampeonato. Então, até amanhã, a gente fica por aqui, é o dia da Copa.